Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Na aula passada, vocês conheceram algumas técnicas que podemos utilizar quando elaboramos um texto, tendo como fonte para nossa produção textos produzidos por outras pessoas. Ou seja, aprendemos como trabalhar com textos que falam sobre outros textos, como é o caso dos resumos, das resenhas e das paráfrases. Na aula de hoje, continuaremos a falar de textos mais específicos. Desta vez, trataremos de textos muito comuns na área profissional em que vocês atuarão. Vamos aprender um pouco sobre alguns textos utilizados na comunicação empresarial, como a carta comercial, a ata e o e-mail. Vamos lá? Embora muitas vezes pareça irrelevante, o modo como o processo de comunicação organizacional é administrado está diretamente relacionado com o padrão de eficácia de uma empresa. A eficácia da comunicação é fundamental para que se alcancem as metas relacionadas à produtividade e à longevidade das empresas. Por isso, nesta aula, aprenderemos o que é comunicação organizacional e destacaremos um dos principais documentos desse tipo de comunicação, a carta comercial. Vamos lá? Para começar, podemos definir comunicação organizacional como sendo aquele tipo de comunicação praticado nas organizações para conduzir as ações e alcançar os resultados desejados. Esse tipo de comunicação pode ser utilizado nos ambientes internos e externos à organização. Internamente, é usada entre os funcionários e se caracteriza pela natureza mais operacional, destinando-se a produzir ações e provocar resultados. No ambiente externo, caracteriza-se pela natureza mais negocial, sendo praticada na comunicação com clientes, fornecedores, concorrentes e quaisquer outras entidades com as quais a organização se relaciona. Um dos principais documentos utilizados na comunicação empresarial é a carta comercial. Tendo em vista a objetividade e a rapidez exigidas nos dias de hoje, é fundamental que o texto prime pela clareza, pela apresentação das ideias em uma sequência lógica e pelo vocabulário exato. Sendo assim, é importante que antes de iniciar a redação, você fique atento às seguintes dicas. Tenha sempre um objetivo em mente. Coloque-se no lugar de quem vai receber a carta. Planeje a estrutura do texto, seu começo, meio e fim, antes de começar a escrevê-lo. Conheça o significado de todas as palavras que utilizar. Selecione fatos para usar como argumentos. Evite o uso de opiniões e julgamentos pessoais. Seja natural, conciso e correto. Use linguagem de fácil compreensão. E, finalmente, responda a todas as perguntas que eventualmente tenham sido feitas pelo destinatário. Depois de redigir o texto, você deve considerá-lo como um rascunho que deve ser lido e corrigido até se encontrar uma forma adequada e que seja compreensível ao receptor. Nesse processo de correção, vale atentar para alguns enganos costumeiros que devem ser evitados. Deve-se, por exemplo, evitar vocabulário rebuscado. Utilize um vocabulário de conhecimento comum. Sempre que possível, evite as abreviações. Lembre-se de que nem sempre o leitor conhecerá o significado das siglas. Portanto, seja explícito para garantir a clareza e a compreensão do texto. Apresentamos aqui apenas algumas dicas para a produção de uma carta comercial. Para ver um exemplo completo desse tipo de texto, leia o capítulo do seu livro-texto referente à elaboração de textos empresariais. Lá você encontrará também exemplos interessantes e práticos de atas e e-mails. Bons estudos e até a próxima aula!